Santo, Senhor. Prepara-nos para esse momento da Tua Palavra. Inunda os corações dos que aqui estão, Senhor, porque sabemos que somos Teus filhos, estamos aqui pela Tua graça. Tem misericórdia de nós. Tira de nós, ó Pai, todo impedimento emocional, físico e até mesmo espiritual, para que nós possamos, num só corpo, numa só fé, num só momento, estarmos nesse momento ouvindo a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de agir em nós, causando em cada um aqui a revolução necessária de vida, de sentimento, de espiritualidade, de devoção, de comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Quero estender o meu abraço também fraterno às pessoas que estão nos vendo pela internet. Deus possa estar enchendo o seu coração assim como está enchendo o nosso aqui essa noite. E queremos dar continuidade, meus amados irmãos, ao tema que nós nos propomos, que é algo que o Senhor colocou em nosso coração. Estávamos conversando sobre dons espirituais. Dons espirituais. Tivemos aqui um tempo de conversa sobre louvor, adoração, que mexeu conosco, mexeu com as nossas bases. E eu espero sinceramente, quero que você ouça o que eu estou falando. Espero sinceramente que você esteja vivendo a adoração e louvor na sua casa, na sua intimidade, na sua vida. Espero sinceramente que não tenha sido um tempo de pregação que ficou no tempo, com respeito ao louvor e adoração. E se você não tem vivido isso, comece. Nós estamos distribuindo aquelas apostilas dos cânticos que nós temos nas células. Eu quero dizer que se você não a tem, peça para nós. Nós vamos te dar para você em casa cantar, louvar, adorar o nosso Deus. Então nós estamos dando continuidade a isso. Vamos continuar, né? Mesmo que domingo que vem nós vamos parar de tocar nesse assunto temporariamente, porque domingo que vem é o primeiro domingo de abril. Nós vamos estar passando os 4 domingos de abril com o tema de gratidão a Deus por nossos 5 anos. E teremos aqui pregadores. Então, domingo que vem, quem vai estar conosco é o irmão presbítero, o irmão reverendo Juarez. Irmão Juarez, presbítero Juarez, reverendo Juarez, ele é vice-presidente do Supremo Concílio e é pastor da Igreja Central. Ele vai estar conosco. Eu quero, irmãos, sinceramente, que nós possamos estar presentes. Eu vou mandar uma cartinha para toda a igreja. E quando vejo as cadeiras vazias, os irmãos, a minha oração aqui agora é falar assim: Pai, tem misericórdia, porque os irmãos não estão aqui para ouvir a palavra, não estão aqui para louvar, não estão aqui para adorar, mas os que estão precisam da palavra, os que estão aqui para louvar, para agradecer a Deus, e nossa motivação é para os que estão. Então não permita que você tenha qualquer coisa que venha te atrapalhar de estar aqui domingo que vem, nos domingos subsequentes. No segundo domingo vai estar o reverendo Antônio José, do Rio de Janeiro. É nosso irmão aqui da igreja, faz parte da equipe pastoral, mas está lá no Rio de Janeiro. Vamos ter também o reverendo Cláudio, que é fruto dessa igreja, que hoje está em Santa Catarina. Vai estar conosco também no último domingo. E no terceiro, que é o domingo da Páscoa, que é exatamente o domingo que nós comemoramos o aniversário, nós vamos estar entre nós mesmos. E vamos estar comemorando aqui com bolo, com grande festa aí espiritual, comemorando esses 5 anos de igreja. 5 anos. Mas nós queremos realmente fazer uma grande reflexão, como já estamos fazendo, a respeito da nossa vida espiritual, vida de comunhão com Deus, vida de comunhão entre nós e vida de missão. Como é que nós temos tratado da nossa vida enquanto missão? Então, amados, precisamos muito que Deus esteja nos fortalecendo e que você não falte. Convide os demais irmãos que não estão presentes para estarmos aqui todos os domingos, né? Então, já domingo que vem, com o reverendo Juarez, da Igreja Central. Pastor Hélio, vou dar aqui uma pequena panorâmica do que o pastor Hélio pregou no domingo passado para nós recapitularmos. Ele falou sobre dons, foi o que nós vamos falar. Mas o que são dons? O que são dons? Né? Dons espirituais são atributos especiais dados pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça divina. Dons são atributos especiais que Deus distribui a todos os crentes para um fim proveitoso. Quero que você entenda que dons é a linguagem divina por meio do crente. É a linguagem divina. Os dons é
Deus falando através do seu povo ao seu povo. E nós temos que vivenciar isso de maneira intensa, porque dons é a linguagem divina, a linguagem de Deus, falando através dos seus para os seus, para aqueles que precisam ser tocados de maneira especial, de maneira poderosa, de maneira maravilhosa por Deus. Para que servem os dons? Para equipar a igreja, para equipar a igreja, para animar a igreja, para fazer cumprir a missão da igreja, que é crescer e multiplicar, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na comunhão, crescer no relacionamento, crescer no conhecimento da palavra, crescer, mas também multiplicar. Os dons são a ação de Deus na terra para que o reino dele se estabeleça e cresça. Então nós temos que estar compreendendo isso para que nós possamos continuar vibrando com esses dons. Dons é a capacitação de Deus no seu povo. Dons é a graça de Deus no seu povo. Dons é o entendimento daquela ação especial de Deus na vida do crente para o serviço, para a glória de Deus, para a alegria de Deus, para a alegria do seu povo. Portanto, uma igreja sem dons é uma igreja anímica. Não que ela não tenha dons, ela possa não estar vivendo os dons, conhecendo os dons. Para isso é necessário que nós conheçamos os dons. Quais são eles? E eu fiz uma relação aqui de alguns, uma relação que a própria Bíblia diz. Nós não vamos tecer comentários sobre eles hoje. E hoje nós queremos conversar sobre a importância dos dons na tua vida, na vida da tua família, na vida da igreja. Mas a lista diz aqui: apóstolos. Hoje, muitas igrejas se intitulam aí como apóstolos. Nós entendemos que apostolado não é um ofício, mas sim uma função. Apostolado é aquela função de que a pessoa vai e planta igrejas. É o apostolado. Profeta, aquele que divulga a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer para o seu povo, através da palavra. Evangelistas, aqueles que vão à frente, pregando a palavra. Pastores, doutores da palavra. Sabedoria, ciência, fé, cura, operações de maravilhas, discernimento de espíritos, variedade de línguas, falando línguas, interpretação dessas línguas, socorro, atendimento, ministério, diaconia, ensino, exortação, generosidade, repartir, presidência, ou seja, liderança, governar, misericórdia, comunicação, hospitalidade, aqueles que acolhem as pessoas que estão chegando, até mesmo celibato, que é as pessoas viver pelo Evangelho, intercessão, louvor, adoração, exorcismo, aquele que expulsa espíritos malignos, arte e criatividade, martírio, trabalho, realização, visão e expansão. Isso aqui é um resumo daquilo que possa ser os dons. Onde você se encontra? Quais deles estão na sua vida? Eu quero que você abra a Bíblia agora, lá em Mateus capítulo 25. Para que Deus nos inspire nessa nossa busca de conhecer, entender e viver os dons. Há essa passagem muito interessante na Bíblia, Mateus 25, do 14 até o 30. 14 até o 30. Parábola dos talentos. O que fala esse texto? É só pedir para você abrir, para você ver, mas não vamos ler. Não vamos ler. Eu vou falar sobre ele, depois vamos comentar de uma outra forma sobre esse texto. Esse texto fala de que havia um homem, começa lá, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seu servo, versículo 14, ele lhes confiou os seus bens. Então fala de que chamou 3 dos seus servos, deu a eles diferentes talentos. E talentos aqui não é qualificação no contexto específico do texto, mas é valor monetário, para que eles pudessem cuidar desses valores e depois desses valores fazer com que eles pudessem ter multiplicação, crescimento, desenvolvimento. E quando ele voltasse, como ele voltou, ele ia cobrar desses 3 o resultado do trabalho. O texto diz que o primeiro
multiplicou muito, fez um bom trabalho, excelente trabalho. O segundo multiplicou, que era um valor menor, também multiplicou, dentro do contexto de valor menor. E o terceiro enterrou na terra, para que não pudesse haver nenhuma possibilidade de perda desse valor, com as transações que ele pudesse fazer. Mas eu quero tratar desse momento, desse mesmo texto, usando um outro texto, que eu vou contar para vocês, parafraseado deste. O que é parafraseado? É quando alguém pega e faz um comentário, faz algo parecido com o texto. E eu vou pegar o texto de um nosso irmão, presbítero de Brasília, Rubens Amorese. Rubens Amorese é um escritor, ele é aposentado do Senado, foi funcionário há muitos anos do Senado, e é presbítero lá em Brasília. Ele também escreve artigos na revista Ultimato, a qual eu assino, recebo a Ultimato. Eu gosto muito dos artigos dele. E ele fez exatamente isso. Ele pegou essa passagem e criou um parafraseamento, que é o que eu vou contar para vocês agora, e que vai servir para nós meditarmos em cima de todo esse contexto que queremos trabalhar com dons. Ele diz: havia um senhor que era um homem que gostava muito de plantar jardins, tanto de flores quanto de frutas. Ele plantava vários jardins, e os seus jardins eram muito bem cuidados. Os seus pomares, conjuntamente com o jardim, eram muito bem cuidados. Ele tinha então grandes produtividades de flores e frutas. E aquilo realmente tomou conta da sua vida. E ele tomou uma expressão tão forte, tão grande, que aquilo começou a ser exportado para outros lugares, outras regiões, a maneira de ele vivenciar jardins e frutas. E numa das viagens que ele teve que fazer para levar esse pensamento, essa forma de trabalhar fora, ele chamou 3 servos, que eram uns trabalhadores amigos deles, para cuidarem dos seus jardins. Ele tinha vários jardins, jardins estilo francês, jardim estilo japonês, jardim estilo italiano, enfim, ele tinha vários jardins. E ele delegou então 3 jardins para 3 dos seus servos e amigos. Um grande jardim, enorme jardim, com grandes flores e frutas, para um. Ou um jardim grande também, mas não tanto quanto, para o segundo. E o menor para o terceiro. E foi viajar. E pediu a eles que cuidassem, que preservassem, que fizessem com que aqueles jardins pudessem ser produtivos. E foi viajar. O primeiro que pegou o grande jardim, olhou para tudo aquilo e falou: meu Deus, como é que eu faço isso? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou manter a mesma produtividade, a mesma eficiência do meu Senhor? Como é que eu vou fazer isso? Mas ele então parou, pensou, falou: bom, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar e eu vou fazer com que esse jardim realmente seja o jardim, melhor do que já está. E pesquisou, estudou, se dedicou, foi realmente buscar alternativas. E aquele jardim já era lindo, aquele jardim já era produtivo, ficou mais lindo ainda e mais produtivo. Mas mais que isso, ele contagiou os seus vizinhos, de tal maneira que os seus vizinhos começaram a aderir, e começaram a disponibilizar suas áreas, e começaram a coparticipar com ele. E aquele jardim então começou a crescer, e começou a dominar aquela região. E pela abrangência daquela região, aquelas pessoas começaram a ganhar recursos com as frutas, com as flores, e tomou uma dinâmica enorme naquela região, muito mais do que o seu Senhor já havia feito. E aquele jardins daquela região toda ficou famosa na região. O segundo que tinha pego um jardim menor também ficou muito preocupado: o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar nisso? E ele foi para uma outra direção. Ele foi para uma direção de produtividade. Começou a estudar como que poderia, naquele espaço de terra, gerar produtividade nas flores, qualidade das flores, qualidade dos frutos. E ele começou realmente a gerar uma produtividade diferenciada. Aquelas flores começaram a ser mais belas, mais cheirosas. Aquelas frutas mais importantes, maiores. Aquelas frutas começando a dar muito mais volume por espaço. E ele deu uma produtividade inigualável para aquele jardim. E o terceiro
terceiro olhou e falou: eu disse para o meu senhor que eu daria conta, mas eu não gosto de mexer com terra. Não gosto de mexer com esse negócio. Eu tenho outras atividades, eu tenho outras coisas a me envolver. Até disse para ele que eu faria, mas eu estou ocupado com outras coisas. Tenho outras coisas para fazer, tenho outras obrigações. E portanto, como é que eu lido com isso? Sabe como é que eu vou lidar? Eu vou trancar esse jardim para que ninguém entre e ninguém possa vir causar dano para esse jardim. Ninguém venha para roubar. Eu não vou conseguir traduzir em trabalho, em qualidade aqui, porque meu coração não está nisso. Meu tempo não está nisso. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu até disse para ele que eu faria, mas não vou fazer. Então ele fechou aquele jardim, trancou com um cadeado e foi cuidar da sua vida. Até que o dia aquele senhor volta e vai ao primeiro jardim e fica estupefato, fica admirado do progresso que dava naquela região, da forma maravilhosa como aqueles jardins cresceram, como as pessoas estavam envolvidas, como havia uma grande comunidade agora em torno de todo aquele trabalho, pessoas estavam se doando uns aos outros e a coisa era tremenda porque um ajudava o outro, aquele vizinho ajudava aquele vizinho e a coisa toda que teve um grande desenvolvimento. Ele ficou impressionado com o que ele viu. Chamou o servo: servo, você realmente está de parabéns. Você fez crescer e multiplicar muito esse trabalho. Foi ao segundo, já com a expectativa também gerada pelo primeiro. O que será que o segundo fez? Foi ao segundo, chegou lá, viu aqueles pomares, aquelas árvores muito mais frondosas do que ele havia deixado, aquelas flores muito mais robustas do que ele havia deixado, aquelas flores muito mais impactantes do que ele havia deixado, e portanto aquele jardim e aquele pomar estava deslumbrante, com a produtividade, com a qualidade que ele havia gerado, que aquele servo havia feito. Ele ficou realmente muito contente. Chamou o servo: parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. A expectativa dele foi aumentada ainda, porque agora ele foi para o terceiro. E quando ele vai chegando, ele começa a perceber que o mato havia tomado conta. Havia mato por todo lado. E ele não entendeu. Como? O que aconteceu aqui? Porta trancada com cadeado. Mas o mato saía pela cerca. Os espinhos saíam pela cerca. Ele abriu aquele portão. E quando ele entrou, as flores estavam raquíticas. As frutas doentes. As árvores caindo. Tomado pela praga. Ele entrou, caminhou naquele jardim, que outrora fora jardim, mas não era mais. Não era mais. Era um campo devastado, era um campo dominado por todo tipo de praga. Ele vai chamar o servo: escuta, o que aconteceu? Eu te entreguei um jardim lindo, te entreguei uma coisa bonita, o que aconteceu? Ele fala: eu até tinha te dito que eu gostava disso, mas na verdade, eu tranquei, deixei assim trancado, porque eu não levo jeito. Eu não tenho aptidões para isso. Não conheço exatamente essas coisas. E também tem uma série de outras atividades que eu tive que fazer, e portanto, fiz o que fiz para que não entrassem ladrões aqui, para que não entrassem grilheiros aqui dominando a terra, para que essa terra ficasse preservada quando você chegar. Está aí a terra, do jeitinho que você deixou. A terra está aí. A terra está aí. Ninguém tomou, ninguém roubou, a terra está aí. E eu gosto mesmo de lidar com prego, com pedra, com essas coisas brutas. Não gosto de lidar com isso. Tá certo? Sim, tá certo. Se é isso que você gosta, então eu vou te encaminhar para uma pedreira que eu tenho, no meio do deserto. Você vai lá quebrar pedras. A partir de agora. Esse é o que você gosta. Você vai lá quebrar pedras no meio do deserto. Chamou os outros dois. Disse: eis aí um campo para vocês recuperarem. Coloque todo esse amor que vocês colocaram naquilo que eu deixei e recuperem isso. Queridos, essa analogia do Rubens Amorelis mexeu muito comigo.
mexeu muito comigo, que é a analogia dessa parábola dos talentos. Da parábola dos talentos. Quando nós olhamos para esse planeta, o que nós enxergamos? Quando nós olhamos para a Lua, o que você enxerga? O que tem na Lua? Que é o nosso satélite. O que tem na Lua? Nada. Nada. Nossas Voyager, como chama? Aqueles aparelhos que chegaram a Marte, já captaram a Terra, de lá, né, o solo, já captaram foto, tiraram foto. O que tem lá? Nada. O Hubble, aquele nosso telescópio, já mandou fotos para a Terra, para nós aqui, de Saturno, de Netuno. O que tem lá? Nada. O que tem na Terra? Jardim. Para todo lado. Jardim. Fruta. Pomar. Para todo lado. Vida. Vida. E quem Deus colocou para cuidar de tudo isso? Você e eu. Mas o que tem mais aqui? Tem seres de todo tipo. Mas há uma espécie que é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança que somos nós, seres humanos. Imagem e semelhança de Deus. Deus nos colocou aqui para cuidar disso. E o que temos feito? O que temos feito? Temos lidado com isso mais parecido com o primeiro, com o segundo ou com o terceiro? Onde é que nós podemos nos colocar? No primeiro grupo, no segundo grupo ou no terceiro grupo? Quando Deus equipou o seu povo lá em Israel, equipou de que forma? Esse povo entrava para lidar com os povos vizinhos, entrava com força ou com fraqueza? Enquanto aquele povo compreendeu e entendeu que estava debaixo do poder de Deus, eles entravam com força e poder e faziam a obra do Senhor. Mas quando eles começaram a se preocupar com as suas coisas, com os seus motivos, com a sua forma de pensar, com a sua forma de sentir, o que acontecia com eles? Perdidos. Meus amados, existem duas igrejas na Bíblia que a palavra ressalta. A igreja de Corinto e a igreja de Laodiceia. Eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas igrejas. A igreja de Corinto, Paulo mandou, se nós olharmos aqui, lá em 1 Corinto, toda a explicação sobre dons. Por quê? Porque era uma igreja que vivia plenamente os dons. Plenamente os dons. Mas vivia de maneira errada, de maneira abusiva, de maneira a transformar aquilo que seria para o bem das pessoas, transformava em ego, transformava em aparecer, transformava em eu sou mais espiritual do que você, eu sou melhor do que você, porque tem o dom A, o dom B, você tem o dom C, e causava grande transtorno no meio da igreja. Ao invés de gerar um crescimento sustentável, um crescimento equilibrado, um crescimento de amor, começou a gerar dificuldades e problemas. Mas eles viviam os dons, a igreja se multiplicava, a igreja crescia. E a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia está lá em Apocalipse, capítulo 3. Olha lá comigo, Apocalipse, capítulo 3. Igreja de Laodiceia, capítulo 3. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Até aqui.
Queridos, essa igreja era uma igreja que estava morta. E por que houve essa expressão de morte? Quando eu fui ver isso, achei interessante. Laodiceia era uma cidade que vivia abastecida por águas termais, que ficava ao sul da cidade. E ela pegava essas águas, quando essas águas chegavam para abastecer o povo da cidade, ela era uma água morna e salobra. Até hoje é assim, lá na Turquia, na cidade de hoje, no local onde está hoje, uma água salobra. Então, quando há essa referência de morna, é porque de fato havia essa prática lá da água, daquela morna e salobra, não muito adequada para o consumo. Melhor que fosse quente demais ou fria demais, para que pudesse ter condição de ser usada naturalmente como água. Mas aqui o texto está nos mostrando que a indiferença para com aquilo que Deus chamou a igreja, com aquilo que Deus chamou as pessoas, os crentes, é algo que é repulsivo, porque ele fala aqui que ele vai vomitar. Quando você toma uma água salobra, não sei se você já teve a oportunidade de tomar uma água salobra, quando você toma, aquilo não entra legal, você tem ânsia. E o texto está dizendo que quando nós ingerimos esse tipo de água, não nos sentimos bem. Portanto, quando uma igreja ela vive sem o entendimento do que é a vontade de Deus para ela, sem viver os dons como deve ser vivido, ela tem essa expressão de incompatibilidade. Portanto, nós estamos pretendendo realmente viver isso. Lá em 1 Coríntios 4,2 diz assim: o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Fiel a quê? À vontade de Deus. E quem é dispenseiro? O que é dispensa? É onde você guarda as coisas. Dispenseiro é aquele que busca o que está guardado e põe em prática. O que nós estamos pretendendo, meus amados? É que nós possamos compreender a sequência do que o Espírito está falando para nós. Começamos com uma adoração, louvor, agora é dons. Uma igreja sem dons é uma igreja que não consegue viver intensamente, verdadeiramente, a prática do Evangelho. É preciso compreender que os dons vai fazer com que a igreja seja uma igreja prática, vivida, atuante. O crente que deseja realizar a vontade de Deus, mas que não saiba como fazê-lo, ou como funcionar no corpo de Cristo, precisa dar toda prioridade a descobrir quais são os seus dons. Descobrir quais são os seus dons. Eu li aqui uma série deles. Quais são os seus dons? Qual é o dom que Deus te deu? Eu quero te dizer que todos nós, sem exceção, uma vez crentes em Cristo, fomos já capacitados com dons. Quais são os seus dons? Para que servem os dons? Dons, já disse no início, é a ferramenta de Deus, é a linguagem de Deus, agindo através de você, para o benefício do corpo, para o benefício da igreja, para o benefício dos fiéis. Portanto, não há como existir uma igreja que adore, louve e não viva os dons. Não há como existir uma igreja que queira viver nos dons sem viver a adoração e o louvor. Como nós já vimos sobre a adoração e o louvor, agora nós estamos começando e vamos continuar trabalhando muito esse tema de dons, para que nós possamos viver na prática o que Deus quer para a sua igreja. Você precisa compreender isso. Qual é o dom? Quais são os teus dons? Você tem que orar pedindo a Deus: Senhor, quais são os meus dons? Eu ouvi uma pessoa essa semana dizer assim: eu não tenho dons nenhum. Não tem? Tem, só não sabe qual. E a hora de saber, faz o que com ele? Faz o que com ele? É preciso primeiro descobrir como é que eu vou trabalhar com os dons, ou dom, na minha vida, se eu não sei quais são. Mas a hora que eu descobrir, eu preciso colocá-lo a serviço de Deus. Na semana da nossa célula, quando nós conversávamos sobre isso, estávamos conversando, então nós estávamos nos referindo aos dons, né? E houve um comentário de que nos traz muita alegria na hora que eu tenho consciência do dom que Deus me deu e eu trabalho para o Senhor nos dons. Eu sei que eu tenho o dom de evangelista, de falar de Cristo, pregar o Evangelho. Eu sei que eu tenho. Então eu disse, essa semana eu fui trabalhar para o Senhor, e quando a gente volta de um momento desse evangelismo, de pregar o Evangelho, pessoas aceitam Jesus, gente,
É como se a gente voltasse nas nuvens. É inexplicável. A alegria que vai no coração. A gente quando vai deitar, a alegria que sente no coração é inexplicável, não dá para explicar. Quando você está vivendo intensamente o dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu. E não é para ego, longe disso. Não é para exaltação, longe disso. É para cada vez mais se tornar humilde diante de Deus. Mas quando você está vivendo o dom que Deus te deu, você está vivendo intensamente a razão de você viver. A razão de viver. Por isso que o propósito dos dons é para que você cresça e a igreja cresça. Que você se alegre e que a igreja se alegre. Imagina se todos nós aqui estivermos vivendo intensamente os dons. Dons aonde? Colocando-nos a serviço do Senhor em cada parte, quer da igreja, quer do reino de Deus. Imagina isso. Vendo um escritor versar sobre dons, ele disse que normalmente numa igreja, em igrejas normais, mais ou menos 10% da membresia atua com os dons. E esses 10% é da igreja, à frente. 90% fica assistindo. Quando se trabalha um pouco mais intensamente, pula-se para 30%. Já causa-se uma revolução enorme naquela igreja. A igreja explode no crescimento, explode em muitas áreas, quando 30% da igreja entende, compreende e passa a viver os dons. E se houver 670? Aí a igreja primitiva. A igreja primitiva viveu intensamente os dons. Ela se multiplicava de maneira exponencial. Mas por quê? Porque compreenderam o dom, viveram o dom, praticaram o dom. E faziam isso de tal maneira que chegava a ser até absurdo. Por exemplo, o dom de ofertar. O que eles faziam? Vendiam seus bens e traziam os recursos para a obra do Senhor. O que aconteceu com a vida deles? Cresceram enormemente em todos os aspectos. Amados, nós temos que compreender que Deus está nos chamando. E essa igreja precisa compreender a essência dos dons. Dons, ferramenta de Deus na sua vida para transformar vidas. Vou repetir. Dons é ferramenta de Deus na sua vida para transformar vidas. Nós vimos aqui 3 grupos nessa analogia dos jardins. Em qual você está? Quais são os dons que Deus te deu? O que você tem feito com eles? Eu sei que a resposta para essa pergunta nos embaraça, nos constrange. A gente fica meio que como sem resposta. Sabe por quê? Porque a gente não trata desse assunto como deve. Mas nós estamos aqui como igreja ousando tratar deles. Ousando. Algumas igrejas não tratam propositalmente. Por quê? Porque entendem que isso causa contornos de problemas. Algumas outras igrejas não tratam porque entendem que dons cessaram lá no passado. Foi obra da igreja primitiva. Depois não precisou mais, não tem mais. Alguns tratam superficialmente para que possa não se complicar. Nós estamos querendo tratar um assunto como deve ser tratado. Mas é necessário que você busque isso. Eu, quando estava tentando preparar isso, tinha conversado com o pastor Hélio para já adentrar na discussão de alguns dons já. Mas orando, procurando compreender esses dons, eu pensei, orei e senti que nós temos que primeiro compreender a importância dele na minha vida, na tua vida. Você precisa querer isso. A igreja precisa querer isso. E como nós vamos entrar agora, nesse mês de abril, novos temas de pregação, nós devemos deixar isso para maio, ou eu vou conversar com o pastor Hélio, vamos ver se a gente acha uma alternativa para isso, para não deixar para maio, para que nós possamos realmente nos debruçar nesse tema e nos colocar à disposição do Espírito Santo na nossa vida, com louvor, adoração e dons. Uma igreja que louve e adora dons é natural. Uma igreja que busca os dons, adorar e louvar, é natural. Portanto, nós já temos o primeiro passo, que é entender que nós, como crentes em Cristo, não podemos abrir mão de sermos adoradores e louvar com o coração, com a mente, em espírito e em verdade. Temos buscado isso nos cultos e tenho orado para que você busque isso na sua casa.
Temos disponibilizado meios para que você faça na sua casa. E você precisa lutar com você, com a sua natureza para fazer isso. Para ser na sua casa, ter um tempo onde você vai separar com Deus para louvar e adorar. Eu sei que a vida nos impulsiona para não fazer isso. Mas isso é obra do inimigo, que tenta nos convencer que nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para trabalhar, nós somos feitos para cuidar das coisas dessa terra, nós somos feitos para cuidar de uma série de circunstâncias, mas ter tempo para louvar, ter tempo para adorar, não. Mas isso é obra do inimigo, que tenta causar em nós um aspecto de religiosidade e não de vivência no Evangelho. Por isso que nós queremos lutar por isso e transformar nossa vida, transformar nosso ser, transformar a nossa comunidade, transformar nossa família em pessoas que lutam para louvar, adorar o Senhor. E o próximo passo é entender quais dons Deus me deu e o que eu faço com eles. Nós vamos trabalhar em particular cada um deles. Mais para frente, como nós vamos tratar isso a posteriori. Gostaríamos muito de continuar agora, mas nós tomamos a decisão já do mês de abril de ser um tempo dedicado para a nossa gratidão a Deus pelos 5 anos. E como temos pregadores convidados, não vamos poder pedir a eles que façam, elaborem pregações dentro desse tempo, porque isso é coisa nossa. Nós vamos voltar, vamos trabalhar nisso. E eu espero sinceramente que você ore sobre isso, porque dons vai fazer a igreja crescer, vai fazer com que a igreja se una, vai fazer com que a igreja seja forte, vai fazer com que você se sinta alguém usado por Deus. Isso é uma alegria indescritível, isso é uma satisfação imensurável. Portanto, vamos como crentes, como igreja, buscar realmente a compreensão, o entendimento e a prática dos dons. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmão? Amém. Queridos, essa palavra de hoje foi uma palavra de motivação, não foi uma palavra de explicação, mas uma palavra de motivação, para que você possa realmente, em oração, buscar isso, para que quando nós começarmos a tratar desse assunto, seja ele quando for, agora, já ou depois, você possa estar preparado para entender o que é ser cada um desses dons: profecia, evangelismo, pastor, doutor da palavra, sabedoria, ciência do Senhor, fé, dons de curar, operações de maravilhas, discernimento do Espírito, línguas, interpretação, socorro, atendimento, ministério, diaconia, que não é só os diáconos, ensino, exortação, generosidade, liderança, presidência, governo, misericórdia, comunicação, hospitalidade, intercessão, orações, louvor, adoração, expulsão de espíritos malignos, expansão da criatividade, trabalho no Senhor, realização, visão, expansão e etc. Nós vamos realmente, imagine se cada um tivesse 1 ou 2 desses dons em prática na igreja. Imagina se essa igreja vivendo isso em prática e entra uma pessoa nos visitando e encontra uma igreja assim. O que ele vai ver? Gente, é o céu na terra. E é possível? Perfeitamente possível. Olhe a partir de agora, para que Deus se revele quais são os dons que Ele já te deu, já está em você. É nós que não temos o conhecimento e o entendimento, mas já está em você. E uma igreja vibrante, uma oração, um louvor, uma adoração, com dons, é uma igreja que vai arrebentar as portas do inferno. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquemos em pé, queridos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor para entregar esse assunto ao Senhor. Pai, nós estamos aqui esperançosos de ver uma igreja alterada pelo Teu Espírito Santo. Uma igreja que viva para Te adorar, uma igreja que viva para Te louvar, uma igreja grata ao Senhor, uma igreja que se prostre diante do Senhor, e uma igreja, Pai, que sirva ao Senhor através dos dons que o Senhor já tem habilitado a igreja. Entretanto, é necessário que nós entendamos, compreendamos, venhamos a conhecer quais dons o Senhor já deu a cada um. Porque o que o Senhor já deu nós já sabemos, só nós sabemos quais e como. Queremos, ó Pai, adentrar esse assunto com toda a sinceridade, a honestidade, a franqueza, e queremos, ó Deus, que possamos
nos liberar em espírito e em verdade, para servir a Deus, ao Senhor, ao teu reino, à igreja, com alegria e amor, com um derramamento do teu Espírito Santo, através do conhecimento, das diretrizes, dos caminhos que o Senhor tem para cada um e para essa igreja. Pai, nós não queremos ficar acomodados, nós não queremos ficar vivendo um evangelho sem objetivo, sem metas, sem querer viver para o Senhor, querer viver para o nosso irmão, querer viver, ó Pai, para o evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos nessa empreitada, em nome de Jesus. E durante essa semana que vamos continuar discutindo isso nas células, possamos realmente, ó Pai, despertar em cada um o anseio, o desejo